Bem-vindos ao primeiro episódio do Cami Souza Inspira, esse nosso espaço de troca, de conexão com muitas pessoas, histórias e energia real para construir vida saudável de verdade. A nossa primeira convidada do Cami Souza Inspira é muito especial para mim. É a Camila, fundadora da Bendita Horta, mas dona de uma energia intensa que eu adoro estar junto. E eu quero trazer um pouquinho exatamente disso para vocês aqui. Agora eu vou olhar para ti, né? Coisa boa. Oi, Cami. Bem-vinda, amiga. Muito obrigada. Tô muito, muito feliz de estar aqui. Mas mais feliz do que estar aqui é vendo você, né? Montar esse projeto. Eu acho que quando a gente ama muitas pessoas, a gente fica mais feliz quando acontece, né, com as pessoas do que com a gente. Eu acho que é esse sentimento que eu tô aqui, assim, feliz que eu tô aqui, mas muito mais feliz de tudo isso que tu vai construir aqui. Então, Ai, que parabéns. coisa linda, viu? Não tinha pessoa melhor pra gente abrir este programa para trazer um pouquinho exatamente dessa energia, dessa vibe e dessa coisa boa que tu traz e que tu me inspira demais, amiga, tu sabe disso. E que as pessoas que nos assistam, né, possam se conectar exatamente com essa tua vibe. Então eu queria que a gente começasse falando um pouquinho, conta pras pessoas um pouquinho da Camila, além da Camila da Bendita, que todo mundo conhece. Fora da Bendita? Fora da Bendita, Fora da a Camila dos bastidores. É. Então, a Camila é uma pessoa copo cheio, né? No sentido de positividade mesmo. Eu sou uma pessoa que eu tô sempre vendo o lado bom das coisas. Eu sou uma pessoa mesa cheia, né? Que eu gosto de pessoas, gosto de conexão. E tô sempre em movimento, né? Eu acho que é isso muito forte em mim, assim. Além disso, eu sou mãe da Nina. E do Noah, né? A Nina tem 7 anos, o Noah tem 5. Eles vieram depois, né? Da Bendita. E casada com o Duda já, a gente já tá juntos há 20 anos esse ano. Então, ele é meu grande parceiro, assim, meu sócio na Bendita, meu parceiro de vida. Então, isso. Quando tu me fala isso de copo cheio, eu super me identifico, porque uma das coisas que eu tenho mais valorizado, inclusive em cultivar isso cada vez mais em mim, para não deixar com que a vida, às vezes, vá nos apagando, é esse entusiasmo pela vida, né? Então, tá aqui hoje gravando num novo projeto, enfim, é um pouco desse movimento que eu também super me identifico contigo, e todas as vezes que a gente tá conectada, eu sinto exatamente isso, sabe? É uma energia do movimento, do vamos fazer, sabe? Vamos criar tal coisa, vamos criar tal coisa, sabe? Eu acho que na vida a gente tem que ter cada vez mais pessoas assim à nossa volta, né? Porque se é para ficar no mesmo lugar, né? A gente não descobre novos sonhos, a gente não realiza novas possibilidades, né? Então eu acho que a vida é essa construção, né, crescente de novos sonhos, novas oportunidades mesmo. Eu acho um presente tão lindo, sabe? A gente tá aqui nesse momento, a gente se cruzar. Então a gente tem que aproveitar a vida e tem que fazer ela valer a pena mesmo, sabe? Tem que viver a vida. Acho que isso é uma coisa que eu sempre levei, acho desde pequenininha, sabe? Eu sou intensa nas minhas amizades, no que eu quero. Eu fiz uma transição de carreira, né? Então, durante, enfim, 12, 13 anos, eu trabalhei na área de marketing e comunicação. E eu fui muito intensa. Chegou uma hora que não fazia mais sentido e eu mudei. E, enfim, e assim eu vou indo. E mesmo mas da mesma forma, eu tô há 20 anos com a mesma pessoa. E também estou em movimento com ela, estou sempre reinventando, fazendo coisas diferentes, enfim. Não deixando cair no monótono. Né? No monótono. Eu acho que na vida, a vida vai nos convidando a várias perspectivas, né? A novos movimentos, quando a gente se permite se colocar nesse, né? E aí tu falou da tua transição de carreira, eu também sou uma pessoa que fiz transição de carreira. Sim. Acho que agora estou em um novo movimento, né? Também de estar num outro lugar que as pessoas estavam muito acostumadas a me ver com a culinária, com a cozinha, né? Então esse aqui é um outro momento mais comunicadora, mais trazendo pessoas que eu admiro para um poder de fala também, para esse compartilhar. E quando tu fala dessa tua transição, desse teu momento, né, de transição de carreira, naquela tua fase, o que te motivava muito? O que tu lembra, assim? O que tu tinha dentro de ti que tu pensou? Porque a gente trabalhou, né, em multinacional, assim. Sim. Então, eu me lembro de quando que eu tava nessa fase, assim, o que eu queria estudar, o que eu queria fazer, o que brotava dentro de mim que me levou por essa outra jornada, né, de vida. Tu te lembra? Eu acho que foram várias coisas, tá, amiga? Eu não fui dormir, né, feliz sendo CLT, e acordei e disse assim, agora eu quero empreender. Não, sabe? Teve uma mudança forte na minha vida de alimentação, né? Eu vi que a alimentação, ela fazia muito bem,
e tive esse desejo de multiplicar isso, de fazer com que as pessoas entendessem que a gente pode, né, viver uma vida melhor através da alimentação, né? Então, eu estava num momento de consciência alimentar. Isso sim, de uma hora para outra eu falei, gente, olha só como a alimentação ela pode ser boa, prazerosa e como ela impacta no nosso dia a dia. Teve isso, que tem muito a ver com empreender com propósito. E teve um outro momento da minha vida que foi o empreender, que foi quando eu vi que eu queria construir uma família e que talvez a forma que eu trabalhava não fazia tanto... ia ser um pouco complicador, né? Enfim, de carga horária, de tudo. Eu sempre gostei muito de trabalhar. E eu acho que a Bendita Horta hoje me permite ter uma liberdade, mesmo trabalhando muito. Eu trabalho muito mais do que eu trabalhava, né? Como CLT, mas eu tenho mais liberdade, né? Então, acho que isso, naquela época, foi uma coisa que me impulsionou, assim, eu quero ter o meu próprio negócio, quero ter mais liberdade no horário e quero algo que faça propósito para mim, que faça sentido e que a alimentação estava nisso. Então, foram esses sentimentos, eram muitas coisas, né? Então, foram vários passinhos até realmente abrir a Bendita, enfim, sair do corporativo. Eu acho isso incrível, porque isso também é a minha própria construção, né? Eu acho que a alimentação, ela é muito porta de entrada. Total, né? até Porque tu hoje. começa a se conectar com aquilo que tu tá ingerindo e como o teu corpo tá funcionando melhor. E parece que quando tu arruma uma parte da tua casinha, né? Tu vai vendo outras partes que talvez tu possa dar uma melhorada, que talvez não faça tanto sentido. Assim como um alimento não faz tanto sentido. Eu acho que a gente usa muito o nosso corpo físico para ir treinando coisas para nossa vida, né? Exatamente. Além disso. Então, a alimentação, ela me treinou muito, né? Para eu ver como que eu percebia as coisas, como que eu ficava com determinadas coisas, para que eu pudesse fazer escolhas melhores. Também na minha vida, em relações, em relacionamentos, em trabalho, em profissão, onde eu falo sim, onde eu falo não. Exatamente. E a gente vai cada vez melhorando, né? Então, eu acho incrível, né, a alimentação. E eu me lembro até hoje, quando tu abriu a Bendita. Né? A Bendita eu considero a minha segunda casa, né? Eu tô em casa na Bendita, não tem nada assim, tô andando, qualquer coisa, eu vou na Bendita Horta, entendeu? Eu vou sentar ali, eu vou pedir um chazinho, um cafezinho. Mas eu tenho uma relação, porque eu me lembro, né? Eu não trabalhava ainda com a gastronomia, com a alimentação, né? Quando tu abriu a Bendita. E a minha referência era fora, né? Que eu tinha visto nos Estados Unidos, o Whole Foods, que eu me abriu, assim, parecia um shopping center pra mim, aquele Whole Foods, que era aquele supermercado, né? Recheado de coisas orgânicas, Sim. de marcas incríveis. E quando tu abriu a Bendita Horta e a gente não se conhecia, eu me lembro que eu entrei lá e eu falei, meu Deus, isso aqui em Porto Alegre? Eu falei, eu quero ser amiga dela. Olha, as coisas não acontecem por acaso. A gente tem poder, né? E eu falei, eu quero ser amiga dela, faz muito sentido. E nessa época, eu lembro que a gente começou a nossa amizade, agora eu vou puxar lá, entendeu? Agora vocês vão ver que a gente não é guriazinha, né? Mas na época que eu fazia os brownies, tu te lembra? Mas antes disso, né? Eu me lembro quando tu sentava na mesinha 7. Ela tinha uma mesinha ali de canto que ela sentava, almoçava, ficava um tempão almoçando. E daí que a gente começou a conversar. Curtindo aquela comida maravilhosa. E nessa época, daí eu tive várias experiências, né? Com a culinária, com esse universo saudável. Então, eu fazia a parte comercial, né? Dos brownies que a Lu criava lindamente. Que saudade daquele brownie, né? Da Lu maravilhosa. Então, a Lu criava brownies sem glúten e eu vendia, né? Daí eu vendia pra Bendita, vendia, né, pra algumas lojas. E eu fui entrando nesse universo, né, saudável. Enfim, até que um belo dia eu me descobri com os cursos de gastronomia, né, saudável, que foi na Bendita Horta também, né? Então, todos os caminhos parece que me levam pra esse universo e me levam pra Bendita Horta. E fazendo o link com o que tu trouxe da tua energia de copo cheio, eu acho que a Bendita é exatamente isso, né? Porque quando a gente cria um negócio com propósito, o negócio é uma extensão da gente. Da nossa né? energia, do que a gente tem para oferecer para o mundo, para o universo. E eu vejo que é exatamente assim, onde é que eu me realizo, né, na Bendita, é fazendo essas conexões. E da mesma forma que tu tá me contando essas histórias, eu vejo tantos os meus clientes que sentam lá, que conversam com outras pessoas, muitos que chegam na Bendita por uma questão, às vezes, estética, né? Começam a se alimentar melhor e daí tu começa a olhar teu prato e daí tu olha no café da manhã. Tu olha no lanche, tu olha no almoço, coisas que às vezes tu comia no automático, tu começa a ter consciência e daí tu começa a ter consciência da tua vida, do teu horário de dormir, do teu horário de acordar, sabe, do teu corpo, enfim, de tudo, assim. Então, esse teu depoimento eu vejo muito acontecer na Bendita. Então, eu acho que é muito essa extensão, assim, da energia. É uma extensão da energia. Então, em vários momentos que eu já estive na Bendita, eu acho que é muito
pra me sentir nessa atmosfera. Eu acho que cada vez mais quando a gente fala em estilo de vida saudável, eu carrego muito forte, né? Essa bandeira, eu acho que o poder da ambiência. Né? Então, assim, tu estar num ambiente, né, que tenha essa energia, eu acho que, de certa forma, também te desperta de formas inconscientes, né? Talvez tu não perceba ali racionalmente o impacto disso, mas tem um impacto, né? Realmente. Então, por isso que tu vê, talvez, tanto nessas histórias se repetindo, né? Porque, enfim... Não é por acaso. Não é por acaso, é a vida simplesmente acontecendo com uma energia incrível que, enfim, exatamente. Tu é geradora, né, amiga? Então, eu acho que, de certa forma... As pessoas que se conectam contigo pela bendita ou contigo em relações de amizade, enfim, elas, de certa forma, têm essa troca, né, contigo. Acho que a pessoa chega num dia desanimada, como eu já cheguei algumas vezes, entendeu? Às vezes, não sei, tem que resolver isso e aquilo. Mas chega pra tomar um café ali, ó, dá 10 minutos, você diz, ó, vamos fazer um projeto! Vamos tirar isso do papel, vamos lá! Tu sabe que a minha mãe tem uma frase que eu pergunto pra ela sempre, como é que tu tá, né? E ela me disse assim, cada dia melhor, sabe? E ela tem isso, e eu acho que ela me passou muito isso. Então, eu tô aqui, olha, cada dia é um dia melhor, cada dia é um dia pra gente colocar nossa energia positiva, e é isso que a gente passa pras pessoas, e é isso que as pessoas querem. As pessoas, elas querem atenção, querem essa troca, e isso é o que eu gosto, né? Eu falo que eu sou relações públicas por formação, mas eu também sou de coração, sabe? Sou porque eu tenho que ser relações públicas pra fazer sentido. Na minha vida, no meu viver, sabe? Então... Eu acho que isso deve ser algo das pessoas que são esse copo mais cheio, né? Que tem essa intensidade. A gente gosta, eu acho, disso, né? Porque eu também me vejo muito nesse lugar. Inclusive, este lugar é um lugar, né? Dessa troca, dessa conexão, né? Enfim, de estar com pessoas e impulsionar pessoas, né? E eu acho que tá aqui, né? Trazendo a tua energia, né? Pra gente fazer essa abertura. Gente, eu me senti tão honrada. Ai, não é Fiquei legal? muito feliz, gente. Pra gente unir, né? Eu acho que a gente super se identifica, assim, nessa questão. E um dos propósitos, né, do Cami Souza Inspira não é só trazer uma fala sobre saúde, né? Sobre uma parte técnica, apesar da gente também, né, flutuar sobre isso. Mas é trazer muito histórias, pessoas reais, energia real. Eu acredito demais nisso, né? Não é à toa que a gente tem esse cenário. Mas é para construir exatamente essa atmosfera, né? De aconchego, de energia, enfim. E impulsionar. Né? Impulsionar através da vida real, impulsionar através da energia que a gente inspira, né? Acho que a gente inspira a partir da jornada que a gente construiu, e tu tem uma jornada linda, né? De empreendedorismo, com uma família incrível, né? Eu adoro te ter como amiga, né? Então, assim... Acho que é exatamente isso, assim, a gente está muito alinhada nesse nosso primeiro episódio. E aproveitando... Deixa eu te trazer. A gente tem muito isso da vida saudável, né? E a gente fala desse propósito, dessa energia boa e tal. Mas a gente sabe, né, que na prática, o que sustenta isso, né? Porque assim, a gente não acorda todos os dias, né? Ai, meu Deus, que dia lindo, maravilhoso. Por mais copo cheio que a gente seja, né? Sim. Eu acho que tem hábitos que às vezes nos sustentam muito para que a gente possa ter isso, né, mais natural e não ser uma coisa forçada, né? Eu que leio muito sobre isso. Não adianta tu olhar pro espelho e falar assim, eu sou uma pessoa maravilhosa, mas no fundo a gente tá se sentindo o ó do borogodó. Isso pra mim não funciona, não né? É? Aí eu já tentei fazer essa coisa de ficar no espelho, sabe? Assim, eu consigo, eu sou... eu não consigo. Enfim, eu leio muito, diz que funciona, né? Mas comigo ainda não... Não é? Não, ainda não foi ao natural. A coisa tem que ser natural, né? Ser natural. Como é natural pra mim, acho que não funciona. E assim, mas qual base que tu acha hoje? O que é inegociável pra ti hoje pra manter o teu copo cheio? Porque quem é copo cheio não gosta de ter copo vazio, né? Eu, pelo menos, odeio quando eu tô copo vazio. Quando eu tô copo vazio, eu vou fazer alguma outra coisa. Eu vou fazer um reiki, vou fazer uma coisa energética, vou, né, tirar as urucubacas que a gente fala. Sim. Sabe o que é muito interessante? Eu sou uma pessoa que convivo muito com pessoas e gosto disso. Faz parte de mim. Então, é empresa, são amigos, são os meus 2 filhos, é o meu marido, é vida. E sabe o que é inegociável para mim? Sou eu. É esse meu momentinho, assim, comigo. Eu realmente preciso ficar sozinha comigo mesma. Ler meu livro. Se tu olhar minha bolsa, sempre tem um livro, 2 livros, tem no carro, sabe? Eu sou daquelas pessoas, às vezes, que param no estacionamento, antes de entrar na bendita, sento... Pego o livrinho e dou uma lidinha, sabe? Gente, isso me preenche, assim. Tanto os livros de romance quanto técnicos. Então, assim, eu sou uma pessoa que tô lendo muito sempre. Então, assim, é esse meu momento, é essa minha leitura. Quando eu preciso, vou lá, faço meu reiki, né? Enfim, eu acho que é muito esse momento meu. E eu faço isso bem, plena, sabe? Sabendo que meus filhos
estão bem cuidados, né? Que meu marido está dando conta, que a empresa está bem, que a equipe está dando conta e que eu posso ter esse momento para mim. Às vezes é um momento de 1 minutinho no dia, né? 5 minutos, 10 para ler. Às vezes é um tempo maior e, enfim, é isso aí. Isso sustenta muito, né? Sustenta. Eu tenho... Para a gente estar bem para os outros, para a gente estar bem para os outros, a gente tem que estar bem com a gente, né? Tem que estar em paz. A gente sempre fala, né? A gente dá pro outro o que a gente tem. E se a gente tá muito esvaziada, né? Tu não tem nada pra dar mesmo, né? Exatamente. Ou tu vai dar o teu cansaço, o teu esgotamento. E eu acho que a gente negligencia muito, né? Porque a gente vem dessa coisa que é um egoísmo, né? A gente olhar pra gente, a gente ter, de certa forma, algum cuidado, a gente ter o tempo pra gente. E eu não existo se eu não tenho tempo pra mim também, sabe? Eu tenho dias muito mais complexos, muito mais desafiadores, se eu não tenho esse momentinho que eu me conecto comigo, que eu me dou um carinho de alguma forma, seja numa canequinha de chá. A canequinha de chá de sabe? manhã, né? De ouvir uma música que eu gosto, Gente, sabe? às vezes de manhã eu vou lá e posto o meu super coffee. E daí quando eu vejo, tá a Cami com seu chazinho, né? É o bom dia, né? Às 5 da manhã. Então a gente tem esse momento. Eu acho que esse momento da manhã, ele faz toda a diferença também. Então, Eu acho que esse momento a gente vai criando espaço pra ele. Eu acho que quando a gente fala de trazer isso pra prática, acho que muitas pessoas, às vezes, que nos escutam, falam assim, mas é que daí na minha rotina não cabe, né? Enfim, a gente é a pessoa que acorda às 5 da manhã, né? E a gente mas acorda... eu vou dormir às 10, 9 e pouco da noite. a gente dorme cedo. A gente tem isso, né, já na nossa rotina. E eu também gosto disso, assim. Com o nascimento do Matias, né, que é a maternidade na minha vida, isso bagunçou um pouco, porque as noites já ficam mais truncadas, enfim. Então, eu sinto um pouco de falta. Então, às vezes, eu consigo encaixar esses momentos meio fora, né? Do meu eixo natural. Mas eu acho que quando a gente começa a olhar isso com uma perspectiva de, olha, isso pode fazer parte da minha vida, seja 10 minutos. Porque eu acho que mentalmente isso tem um impacto. Às vezes não é só o que tá no chá, às vezes não é só o que tá no café, às vezes não é só o que tu estás lendo. Mas eu acho que tu permitir que esse momento aconteça, se colocando nesse primeiro lugar, de assim, eu me comprometi, eu sei que isso é importante pra mim, isso vai me fazer bem, eu vou acordar 15 minutinhos mais cedo, né? Mesmo que talvez eu acorde com um pouco de sono. Mas aí a gente pensa, não é sobre o que tu tá fazendo exatamente. É sobre, eu tive um compromisso comigo e eu cumpri um compromisso comigo. E eu começo o meu dia nessa energia. Isso pra mim, eu acho que tem um poder incrível. Porque quando eu falo do shot de manhã ou do chazinho de manhã, claro que isso também tem um poder, né? Mas o hábito, né, de fazer isso, né, logo pela manhã, e por isso que eu sou super defensora das rotinas matinais, é muito de trazer isso pra que a gente já comece o dia, não assim... já acordei o dia atrasada, toda errada e já não tenho tempo pra nada. Eu tenho 2 coisas de manhã que eu gosto muito, que me dá esse sentimento, assim, de... eu posso! Venci na vida hoje comigo. Que é... Não é? Que é o beber, né? Os 2 litros de água. Eu tenho que beber de manhã. Juro por Deus, eu não consigo. 2 litros? Assim, olha, eu tomo garrafinha. Eu tomo uma no banheiro quando eu acordo, que já dorme comigo. Daí eu venho, faço minha creatina, tomo mais a minha água, super coffee, e vou tomando mais 1 litro. E assim, olha, tem que ser de manhã. Né? Eu sou assim, ó, focada. Tudo acontece de manhã na minha vida. E a minha academia, né? Que hoje é a minha terapia, né? Ir pra academia, pra mim, é a minha terapia. Me faz muito bem pra cabeça. Ali que eu, né, extravaso, ali que eu penso. Então, esses são os 2 checks da minha manhã, assim, bem. Porque eu acho que a gente tem esses checks e podem ser coisas bem pequenas, né? A gente começa o dia com uma mentalidade muito diferente. Não uma mentalidade fracassada, eu queria, mas não consegui. Né? A gente já começa isso, né? E eu acho que a energia que a gente se conecta logo pela manhã, ela meio que domina o nosso dia. Né? Então, se eu já começo nisso, já não consegui, já tô atrasada, já não tenho tempo pra mim, o teu dia vai ser todo assim. Tu não vai caber no teu dia. O dia vai te engolir, né? Porque tu já começou nessa vibe. Então, pra mim, os rituais da manhã, elas dão o tom do dia. Sabe? Tipo, eu posso, enfim. Quando tu fala da atividade física, claro que as pessoas vão encaixando a atividade física meio que quando dá. E eu agora com o Matias pequeno também, enfim, né? Tem vezes que dá, tem vezes que eu consigo ir mais cedo, mais tarde, enfim. Isso mudou um pouco. Durante muito tempo da minha vida, eu malhei ao meio-dia. Pra mim fazia muito sentido malhar ao meio-dia, antes da Bendita. Depois da Bendita, teve uma época que eu malhava depois do almoço, que era quando eu podia, porque eu tinha que tocar a Bendita, o almoço, depois da operação, eu malhava. E agora, pra mim, é de manhã e é assim que tá fazendo sentido. Então, assim, depende dos momentos da tua vida. E eu acho que é isso que a gente tem que respeitar, sabe? A Camila de 20, 30 anos atrás é diferente da Camila de agora, a minha rotina é diferente e a gente vai encaixando.
Acho que é essa a flexibilidade, né? Eu acho que a vida ela vai nos convidando cada vez mais. Eu acho que a rigidez ela nos deixa muito nesse estado de alerta de que a gente controla tudo. E a gente quer controlar, né, as coisas, porque E a gente quer ficar confortável, Mas né? isso acho que quando é a gente controla. um ensinamento que a maternidade traz muito. Traz Por isso muito. que eu falo que a maternidade me tornou uma empreendedora melhor, né? E com certeza a minha experiência como empreendedora fez com que eu lidasse com a maternidade de uma outra forma, e acho que até uma forma mais leve. Então, assim, a maternidade me trouxe muito, me agregou muito, né? Eu acho. Então, tem essa coisa da flexibilidade e da rigidez que a gente queria que as coisas acontecessem daquela forma. E daí vem uma criança e diz pra ti, não, meu amor, não vou dormir esse horário, eu não vou comer isso aí, tu pode, né, tu pode fazer BLW, daí quando tem um segundo, que é diferente do primeiro, né, a minha primeira amava BLW, comidinha inteira, já o segundo disse assim, não, mãe, eu quero papinha, mastigadinha, quero uma... E daí tu vê que é diferente, enfim. E é lindo isso, não tem? É só tu, a forma que tu vai encarar isso, né, sabe, com leveza. Daí tu... Eu acho que quando a maternidade, ela super ensina. Eu sempre falo, né, agora nos últimos eventos que eu participei, né, nesse envolvimento com a maternidade, Sim. né, que eu me encontro há praticamente 2 anos. E eu que sou a pessoa que eu adoro fazer uma meditação, adoro estudar um negócio, adoro ir para um retiro, fazer uma vivência, né, me descobrir, entrar para dentro. Eu tenho essa vibe. Eu falei, nada me transforma mais do que a maternidade dentro da minha própria casa. Né? Porque realmente nos convida a largar esse controle, como é difícil, né? Porque a gente tem isso, né? Como o nosso conforto ali, enfim, de saber como as coisas vão acontecer. As coisas simplesmente... E assim... E elas talvez seguem mudando, amiga, só pra te seguem avisar. mudando. Estou te falando a mãe lá de, né, quase 8 anos, elas seguem mudando. Seguem mudando. E como é... Mas isso que eu falo, né? Quando a gente começa a ter eu olho pra vida sempre, pra tudo que chega a mim, com um olhar muito reflexivo. Reflexivo. Até ontem eu tava conversando com o Edu e ele me disse, bah, hoje eu corri tanto no meu dia que eu nem tive tempo de ficar pensando sobre nada. E eu sou uma pessoa muito pensante, né? Nesse sentido. Então, as coisas que vão acontecendo na minha vida, eu vou tentando dar uma conectada. Isso é meu, enfim, é da forma com que as coisas faz sentido pra mim, né? Nem tô dizendo que isso seja certo, talvez me exija bastante até mentalmente. Mas eu sempre tento fazer alguma conexão e eu acho que, na verdade, as coisas vão acontecendo na nossa vida e quando a gente tem um olhar que a gente sai daqui a pouco de um sofrimento, do que aquilo tá me trazendo, e entro para um olhar daqui a pouco do que isso tá me querendo me dizer ou tá me convidando, a gente vai tendo um olhar de aprendizado, né? Então... a gente vai aliviando um pouco a carga do que aquilo, né, vai nos trazendo. Sim, tu ressignifica aí. Tu ressignifica, porque é tudo sobre o significado que tu dá, né? Então, às vezes, eu vejo que às vezes tem uma situação desafiadora, a gente diz, ai, que coisa, não, às vezes eu penso, não, só um pouquinho, vamos lá. Não vamos forçar, daqui a pouco não é pra ser desse jeito, né? Eu sempre acho que a gente tem uma visão muito limitada do que tá acontecendo na nossa vida pro nosso bem. Eu acho que tudo acontece pro nosso bem maior, só que a nossa visão é limitada. Então, eu acho que quando a gente permite, assim, né, não enlouquecer com uma pequena coisa que acontece no nosso dia, né, a gente aprende a ir no flow mesmo da vida, Sim. assim. E a gente quer que as coisas aconteçam da nossa forma, naquele momento. E que não é assim, as coisas vão acontecer quando for pra ser, né? E a tua vida vai se desenhando dessa forma. Muito legal isso. E essa é a dança da vida, exatamente. né? Essa é a dança da vida. Então, pra fechar esse episódio, que a gente poderia ficar muito tempo falando, inclusive eu acho que tem algumas pessoas, né, que virão aqui que a gente vai poder fazer parte 1, parte 2, parte 3. Gente, eu não acredito, já está indo pro final. Né, já? E eu vou deixar uma pergunta aqui, tá, Ká? Hoje, com a tua visão, né, de mundo, de vida, o que é o ser saudável pra ti? O ser saudável, para mim, é muito mais, eu acho, do que um prato colorido. É uma vida colorida, sabe? Acho que o saudável, ele transcende, assim, a alimentação saudável, os hábitos saudáveis. É ter uma vida com sentido, com relações saudáveis. Eu acredito muito mais, a gente tem estudado muito sobre longevidade, né? E, enfim... pode fazer a dieta que for, assim, mas tu precisa chegar lá no final e ter relações saudáveis. Ter amizades saudáveis, ter uma relação saudável com a tua família. Então, eu acho que isso é uma coisa muito mais ampla, assim, né? E tudo bem, é alimentação, é esporte, enfim, é a cabeça, mas são as relações. Acredito muito nessas conexões. É nisso que eu trabalho, é nisso que eu tô... Assim, enfim, é isso que me faz ser mais saudável.
Ai, amiga, eu adorei. É sempre muito bom te ouvir, muito bom ter essa troca. Eu espero que quem, né, for nos assistir, estiver nos assistindo, também sinta essa energia, a mesma potência que tu tem, essa pessoa intensa, entusiasmada com a vida, e que a gente possa ter cada vez mais, né, essa energia para que a gente construa a nossa vida da melhor forma e colorida, né? Exatamente. Uma vida saudável deve ser. Obrigada. Ai, eu que agradeço, amiga. E que, enfim, vida longa pro Cami Inspira. Amei. Beijo. Tchau, tchau, gente.